Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 34. Gênesis 34. Ouça com atenção a palavra do Senhor. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que aconteceram, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitarei e negociai nela, e nela tendes possessões. E o próprio Siquém disse ao pai, aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dar-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos, que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvides e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta de sua cidade e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consistamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também a fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta? Vamos orar. Senhor, estamos diante desse texto
difícil, de uma história difícil, de uma realidade também difícil. E a nossa vida também é assim, por sermos pecadores, e por isso precisamos entender essa história também. Ó Senhor, fala conosco nessa manhã, tem misericórdia de nós e alcança o nosso coração de modo sobrenatural, transformando também o nosso viver. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não estou vendo as crianças. Estão ali, tem várias crianças. E o que vocês vão desenhar hoje? Paz, é só um desenho, tá? É uma espada. Isso, uma espada. A espada que vocês quiserem fazer, tá? Do jeito que vocês quiserem fazer. Pode fazer duas, tudo bem. Já que está pedindo, pode fazer. Por que nós vamos falar sobre espada, crianças? Por que vocês vão desenhar a espada? Porque nós vamos falar da espada da justiça de Deus, que sempre é uma justiça santa, uma justiça perfeita. A espada vai simbolizar a justiça de Deus, ok, crianças? Mas a gente vê histórias de fazer justiças com as próprias mãos, não é, meus irmãos? E normalmente termina em tragédia. Eu estava lendo esses dias uma história que aconteceu aqui no DF, em novembro de 2021, numa briga de bar por conta de futebol. Começou uma pancadaria lá e um saca faca, outro saca faca, outro saca faca, todo mundo sacando facas. Então vamos tomar as facas das pessoas. Ninguém vai ter mais faca, né? Mas eis que alguém que era também pessoa que podia ter arma, entrou na história, deu tiro, e a história ficou bastante confusa, e resultou em um morto e pelo menos 5 feridos, por causa de uma briga de futebol. Um falou contra o time do outro, o outro se sentiu injustiçado, e foi fazer o quê? Justiça pelas próprias mãos, não é? Isso é como acontece em vários lugares, várias situações, é exemplo da cobiça, né? E da ira desenfreada das pessoas, pessoas sem domínio próprio, que fazem besteira pelos motivos mais absurdos, mais fúteis, e sempre é aquela coisa, vou reaver ou vou fazer a justiça do meu nome, da minha moral, da minha pessoa, fulano, tal. E aí a gente vê atitudes como essas, trazendo sempre dano. E hoje, aliás, esses dias as crianças me cobraram que às vezes eu não estou falando essa palavra específica. É um ponto só hoje, tá, criança? Porque é uma história só. Inclusive me falou, pastor, você não falou quantos pontos são? É que em Gênesis está difícil de ter muitos pontos, né? Então, crianças, é um ponto só, tá? Nós vamos ver, então, a história justamente de uma justiça feita pelas próprias mãos, de irmãos que buscaram vingar a honra da irmã, que acabou de ser abusada, e acabou essa história terminando em tragédia. E ao final nós vamos ver algumas aplicações para as nossas vidas. Bom, mas vamos entender um pouco aqui, meus irmãos, a título de introdução. Jacó, lembra domingo passado? Jacó agora está voltando, indo para a Terra Prometida, chegou a entrar na Terra Prometida, mas deveria seguir em frente, não é? Ele talvez devesse ir até Betel, que era mais um dia de caminhada, porque lá ele teve aquele encontro com o Senhor, aquela teofania, não é? Ou ele deveria seguir andando até o Senhor mandar parar, mas o fato é que ele parou mais detidamente. Ele poderia ter pagado, por exemplo, por hospedagem e pastagem para os seus animais, mas ele optou comprar terras e se instalar em Siquém, na terra de Canaã. Ele não havia recebido ainda a terra por herança. Nós precisamos lembrar, o Senhor ainda não falou isso, né? E ali ainda moravam os nativos que estavam naquela região, os cananitas. Nós temos que ter esse contexto em mente. Pois bem, versículo 1, ele está lá instalado, já fez sua tendinha, seus animais, está tudo certo. Diná, a filha que ele teve com Lia, provavelmente entre 15 e 16 anos, quem sabe entediada, né? Essas viagens cansam, né, meus irmãos? Andar com 550 bichos. Não, 550 era só o presente, né? Ele tinha muito mais, estava andando com bicho para todo lado, tal.
muito menino, muita criança, muito bicho. Talvez ela estivesse entediada ou mesmo curiosa, o texto não diz, mas o fato é que ela saiu para ver as filhas da terra, versículo 1. O que significa isso, meus irmãos? Diná foi se enturmar. Essa é a ideia. Diná viu aquela sociedade, aquele grupo, e quis ser como uma daquelas pessoas que moravam ali. É mais ou menos como se ela tivesse ido numa balada na cidade de Siquém. Eu quero ver como funciona aqui, eu quero me enturmar. Eu estou cansado de ser a filha única entre tantos irmãos, né? Entre 11 irmãos, eu sou a única filha, e quero, então, fazer parte deste grupo. Agora, vejam, meus irmãos, aqui nesse único versículo, a gente tem duas informações importantes. Primeiro, a escolha errada de Jacó, porque ele escolheu se fixar num lugar que não havia sido dito, e a escolha errada de Diná quanto às companhias que ela quis para si. Diná quis se enturmar ali. E aí a gente precisa de cara lembrar que julgo desigual não é apenas para a relação conjugal. A gente não se associa com incrédulos em nada, nem em amizade, nem em trabalho, nem em parcerias, em nada. É claro, pastor, mas eu trabalho num lugar que tem incrédulos. É verdade, sim, mas, aliás, tem uma palestra do presbítero Cláudio no acampamento que fala sobre os níveis de relacionamento que nós devemos ter, e coleguismo profissional não é amizade, então não se confunda com isso. Mas o fato é que eles estão agora se misturando com aquele povo. E o texto continua, agora entra Siquém. Siquém também era o nome do filho de Amor, é o nome da cidade, e é o nome do filho do Amor, do governador da cidade. E ele viu Diná, e ele a quis para si, ele a cobiçou, ele a quis para os seus intentos. E ele então teve uma relação forçada com Diná, é isso que o texto diz, ele a abusou, literalmente. Quem sabe ele a induziu pela lábia ou porque ele mostrou sua posição social, mas não interessa se ele era o playboy da cidade, ele abusou de Diná e ela então fica humilhada. Até para aquela cultura isso era uma humilhação. E o texto continua dizendo que ele se apaixonou pela jovem, só que essa paixão foi a partir da relação sexual, foi uma atração sexual que o levou à paixão. Depois que acontece tudo, ele faz uma declaração de amor, ele lhe falou ao ouvido, ele lhe fez uma declaração de amor, o que me causa estranheza, porque é uma gentileza depois da violência, não é? E ele pede então para o pai para interceder, para conseguir a moça em casamento. E aqui eu faço uma outra observação, ao longo do texto vou fazer algumas observações. Jovens, casamento não se começa de trás para frente. Isso é uma estupidez, é uma insanidade. E foi isso que esse homem fez, Siquém. Mas então, versículo 5, Jacó soube da violência contra a filha, mas não fez nada, até os filhos voltarem do campo. Enquanto isso, Diná continua lá nas mãos de Siquém. Eu só queria ver se essa filha fosse filha de Raquel, né? Mas como é de Lia, talvez ele dê um tempo a mais. E mais uma observação, meus irmãos, os pais que lamentam os danos contra os filhos sofrem com a consciência de talvez não ter feito tudo o que devia. Porque, veja, que Jacó aqui está um tanto quanto omisso. E então Amor, pai de Siquém, vai falar com Jacó. Há uma reunião familiar para isso. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo, eles souberam do ocorrido e eles ficaram, e o texto diz que eles ficaram indignados e muito irados. São uma combinação perigosa aqui. E por quê? Porque Siquém fez algo que é inaceitável. E veja o texto ali no versículo 7, meus irmãos, há uma comparação aqui curiosa. Eles consideraram uma afronta contra Israel. A nação de Israel ainda não foi estabelecida, mas a noção do povo de Israel já há aqui, não é? O povo de Israel foi afrontado, e a partir de um ataque contra a filha de Jacó. Pois bem, nessa conversa doméstica familiar ali, os dois clãs reunidos, há uma proposta diplomática de Amor.
Porque, veja, para aqueles homens não teve um erro, muito menos houve disciplina para Siquém, não é? Afinal de contas, Diná era só uma mulher, né? Só mais uma ali naquele contexto. E o que importava era o filho, era o desejo do filhão, né? O filhão pediu, vamos lá então resolver isso. E ele pede Diná em casamento para o filho, porque afinal de contas o filho está apaixonado. Oh, olha aqui, Jacó, meu filho, apaixonadão. Dá sua mão, a mão da sua filha para eles. E mais, eu vou te dar benefícios, não é? Vamos nos tornar parentes. Vamos fazer casamentos mistos. Vejam, meus irmãos, a antiga tentação que persegue o povo da aliança, essa tentação continua perseguindo o povo da aliança até hoje, não é? Que é o quê? Deixar a santidade de ser o povo exclusivo de Deus. Santo, a gente precisa lembrar que santo significa separado. Deus separou um povo para si e Ele é que traz pessoas para o seu povo. Não adianta querer misturar. Então aqui já começa uma grande tentação. Mas vocês podem morar na nossa terra, ela é muito grande. Morem na nossa terra, vocês vão ter liberdade para negociar, vocês vão poder fazer patrimônio por aqui. Mas não foi o Senhor que havia prometido a Jacó que ele seria próspero, frutífero, e que ele seria herdeiro de toda a terra prometida? Não seria amor que daria terras para ele, não é? O que é óbvio, meus irmãos, que é fruto da incredulidade, não é? Porque o Senhor é que faria isso, e não seria por conta do esforço humano que essa relação frutífera, próspera e tudo mais aconteceria, mas sim na dependência de Deus. Pelo texto, dá para ver que está todo mundo junto, porque Siquém entra na conversa. Os pais estão falando, as autoridades estão falando, mas o filho entra na conversa e faz uma proposta. Ele, afoito, participa da conversa e ele diz que daria o que pedirem. O que vocês me pedirem, eu vou dar. Mas ele é o filho. O filho não tem essa moral toda, não é? Mas o que vocês pedirem, eu vou dar. Aumentem e muito o dote de casamento. Quanto que é o dote da região? Pode aumentar em muito, não é? Com o que ele está falando isso? O que me faz pensar, né, meus irmãos, que é uma boca grande, né? Talvez ele não conhecesse o texto de Tiago ainda. Uma boca muito grande, e quem fala sem pensar, quem fala atendendo à vontade do coração descontrolado, se compromete com o que não pode cumprir. E é isso que esse rapaz está fazendo. Mas os filhos de Jacó também entram na conversa, versículos 13 a 17, não é? E eles respondem em nome da família. Curioso isso, o filho fala, os outros filhos respondem, e não foi o próprio Jacó que conversou aqui. Então, homens, governem bem as próprias casas, liderem bem a sua esposa, liderem bem seus filhos, porque aqui é um clássico sinal de uma confusão doméstica, de falta de governo, de falta de controle, de falta de instrução da vontade do Senhor. Mas o texto dá um detalhe importantíssimo. Os filhos de Jacó falaram enganosamente, eles falaram com dolo, eles tinham má intenção na fala. Então, o que vem pela frente, que pode parecer bom, mas na verdade está mal intencionado. E essa palavra aqui é a mesma, a ideia aqui, na verdade, é a mesma que Jacó teve quando falou com Esaú sobre a primogenitura. É o mesmo tipo de engano na conversa, não é? E eles falam, então, eles respondem com uma justificativa. Por que não podemos fazer isso, ó queridos vizinhos, não é? Porque é impossível para nós estabelecermos relações mistas com outros povos. Você, são crentes, hein? Eles estão dizendo, não, a gente não pode entrar em julgo desigual. Essa fala, ok, está correta. E eles então fazem uma contraproposta. Se todos os homens da comunidade forem circuncidados, aí sim nós vamos nos tornar um só povo, e aí sim nós vamos poder fazer essa união. Caso contrário, nós vamos tomar, olha o que diz o texto, meus irmãos, nós vamos tomar nossa filha. Mas quem está falando são os irmãos? Que autoridade é essa que eles estão trazendo para si? Percebe como está desarranjado a coisa aqui? E o selo da aliança,
O selo que era sinal da bênção de Deus e da santificação de um povo está sendo usado como instrumento de vingança. E não para levar os siquemitas à santidade. Eles não estão falando assim, convertam-se ao Senhor, arrependam-se, venham, arrependam-se, raça de víboras, sejam circuncidados, e então nos tornamos... Não. A aliança, meus irmãos, que é uma obra do próprio Deus e não da escolha humana. E são esses rapazes que estão articulando essa aliança. É verdade que a honra da irmã precisava ser justiçada. É verdade, não é? Mas a precipitação e o ódio que está aqui no coração desses rapazes vão trazer consequências ainda mais danosas. Porque não há sabedoria nem verdade na ira, na fúria humana. Veja, o autor de Gênesis é o mesmo autor de Deuteronômio. Quem está escrevendo isso é Moisés. Moisés tem um texto em mente, provavelmente, que é Deuteronômio 22, que diz assim: se um homem encontrar uma moça virgem, que não tem casamento contratado, e a pegar à força, e tiver relações com ela, e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata. E uma vez que a humilhou, terá de recebê-la por esposa, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Qual é a reparação para um abuso? A reparação pela honra, da honra pelo abuso, é o cuidado contínuo da mulher como esposa. Era isso que ele tinha que falar. Eles tinham que falar isso. Ah, você fez isso, Siquém, então deixa eu te dizer. Agora a nossa irmã é sua esposa, você vai ter que cuidar dela. É óbvio, tem um dote, mas você vai ter que cuidar dela como esposa para o resto da sua vida. E ele pediu isso. Ele estava querendo isso. Não é curioso isso, meus irmãos? E a proposta de amor dos jovens agradou a Hamor e a Siquém. Siquém, diz o versículo 19, que ele cumpriu rapidamente, né? Ele acatou rapidamente. É mais ou menos assim, o que eu não faço por amor, né? Já topou essa ideia, não é? E diz que ele também topou porque ele era o mais honrado de toda a casa do seu pai. Calcule os outros. Esse é o mais honrado, né? Mas ok. E Hamor e Siquém, então, chama toda a comunidade à porta da cidade. Meus irmãos, a porta da cidade era o lugar onde se fazia a assembleia, não é? E eles, então, fazem um relato da situação e anunciam a decisão já, porque, afinal de contas, era uma assembleia para persuasão, não era para deliberação, não é? E eles fazem o que, então? O que eles contam para o povo? Em primeiro lugar, os israelitas são gente boa, eles são pacíficos. Primeira coisa, ou seja, nós não vamos ter problema com eles, são tranquilos. E eles contam então a relação. Isso está ali, meus irmãos, versículos 20 a 23. Qual foi a negociação? Permissão para que eles morem e negociem em nosso meio, permissão para o casamento entre os povos, mas só tem uma condição, está muito bom esse negócio. E essa condição é o quê? Circuncisão dos nossos. Todos vocês, homens, aqui desse povo, os siquemitas, é só se aceitarem a circuncisão, que vai vir o que em troca? Qual a motivação disso, meus irmãos? A riqueza de Jacó. O texto vai mostrando que ele vai citando todos os bens de Jacó e fala, tudo isso vai ser nosso, não é? Aparentemente, tem mais um detalhe. Eles não contaram a verdadeira razão por trás desse casamento. Eles não falaram quem fez, o que ele fez. E lembre-se, meus irmãos, são cananeus. Isso aqui não é conversa de crente, é cananeu conversando com o cananeu, não é? E os homens, então, acompanharam os líderes, é uma boa ideia, não é? Aceitaram ser circuncidados, até porque o interesse aqui é mercantilista, eles não querem fazer aliança com Deus da aliança. Eles estão interessados no patrimônio de Jacó. E fazem, todos que passam pela porta fazem a circuncisão. E no terceiro dia, então, após aquela circuncisão coletiva, nós temos muitos médicos aqui. Depois eu queria que vocês me contassem o que vocês veem aqui, porque foi uma grande cirurgia coletiva, comunitária, uma ação social praticamente. Não é? Todos os homens ali sendo circuncidados, não interessa o tanto de homens que tem, mas é uma cidade, não é? E, em princípio, meus irmãos, o dia que mais dói no pós-cirúrgico é o terceiro dia. Você precisa de um repouso
absoluto. Eu não sei se já viu adulto circuncidado. Hoje em dia tem um outro nome para isso mesmo, mas continua acontecendo. O adulto, no terceiro dia, ele só aguenta ficar deitado. Essa é a situação. E isso feito em centro cirúrgico moderno, imagina naquela época, não é? Mas eles estão, então, no terceiro dia, todos os homens de repouso, sentindo a dor dessa cirurgia. Então, Simeão e Levi, os irmãos direto de Diná, põem em ação o plano que eles já tinham em mente. Eles mataram todos os homens da cidade a fio de espada, inclusive Amor e Siquém, não é? Meus irmãos, isso é uma condenação muito cruel, sanguinária, desproporcional. A própria lei do Senhor, mais para frente, não vai falar desse negócio. O que os homens da cidade tiveram de culpa pelo ato de Siquém? Para pensar. Eu fiz alguma coisa errada, todos os homens da redenção vão morrer hoje. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Porque vejam, até mesmo se Deus tivesse falado, mata todo mundo, era uma coisa, porque Deus é o dono da vida. Mas não foi isso. Eles tiveram esse plano e mataram todos os homens da cidade. Então eles resgatam Diná, obviamente um resgate pelos meios errados, eles fazem essa operação de resgate, tiram ela da cidade e levam para o seu grupo. E os filhos de Jacó, aqui, o texto basicamente nos dá a entender que os outros irmãos se juntaram, porque a operação é maior agora, mas os filhos de Jacó saquearam a cidade, estão todos os homens mortos, eles levam todos os rebanhos, todos os bens, todas as crianças, todas as mulheres, eles saquearam a cidade. Como diz o Matthew Henry, ele diz, aquele que injustamente se agarram ao que é do outro, perdem o que é seu. Né? O povo de Siquém queria para si, perdeu o que tinha. Mas a forma não foi nada correta. E Jacó, então, agora conversa com seus filhos, e ele argumenta que os filhos criaram um grande problema, porque houve uma espécie de traição contra aqueles que já estavam se portando como aliados, eles já estavam fazendo um acordo, não é? E eles, então, trazem vergonha, além de isso provocar, ou vir a provocar a ira dos cananeus e dos fariseus, os povos muito mais fortes que ele, não é? E Jacó agora volta a ter medo, porque agora Jacó ainda diz assim, eu e minha casa seremos destruídos, não é? Quem é essa minha casa se ele está falando com os próprios filhos? Qual é o pensamento de Jacó aqui? Os exércitos inimigos eram de fato muito mais fortes. E aqui, meus irmãos, mais uma vez Jacó está sendo movido pelo medo de perder a sua própria vida e não pelo desejo de justiça santa pela honra da sua filha. Percebem como as coisas estão acontecendo? E os filhos então contra-argumentam, dizendo que direito Siquém tinha de tratar a irmã deles como se fosse uma prostituta. Ora, ainda que Siquém tenha errado feio, é verdade, ele não a descartou como se fosse uma prostituta. Ele nem a tirou de casa, não é mesmo? Ao contrário, ele quis se casar com ela. Um incrédulo quis fazer a coisa certa, ainda que do jeito dele. E eles não tinham, os filhos de Jacó, não tinham direito de serem vingadores de Diná, justiceiros. Esse não era um direito deles. E a gente termina esse grande bloco de texto percebendo que Deus, mais uma vez, não foi mencionado aqui, em nenhum momento. Não há oração ao Senhor, não há busca pela vontade do Senhor, não há menção às palavras do Senhor. Uma liderança fraca, uma liderança espiritual ainda fraca da parte de Jacó, e a gente vendo essa situação. Aliás, é uma razão de tantos problemas ainda em meio à vida dos crentes, né? Viver sem a direção de Deus sempre vai dar ruim, como diz os jovens. Meus irmãos, que história difícil, não é mesmo? Eu realmente pensei ao longo da semana, e nós temos que ensinar a todas as histórias das Escrituras. Então, pais, eu oro por vocês, porque essa história precisa ser ensinada, não é?
Agora, veja, meus irmãos, vingança é uma coisa antiga, não é? Desde Caim e Abel essa história existe. No Brasil, a gente já tivemos várias histórias de guerras de famílias. Eu estava pesquisando também, me lembrei de uma que começou com uma discussão entre dois adolescentes numa boate. E por conta desse tumulto que teve na boate, morreu um rapaz. Depois disso, os membros de 6 famílias, que se dividiram em 2 grupos, não é? Começaram a guerrear, começaram a um matar a gente do grupo do outro. Isso durou 20 anos, no sertão de Pernambuco, meus irmãos. Com dezenas de mortes dos 2 lados, estima-se que mais de 100 pessoas morreram. E sabe quando foi a paz? Aí você deve estar pensando, isso é período imperial, só pode ser, né? Meus irmãos, a paz foi feita em outubro de 2000. Em outubro de 2000 foi feito um grande acordo de paz que envolveu a justiça local e, enfim, teve a paz estabelecida, infelizmente, depois de muitas mortes. Nós estamos falando de 2020 e poucos anos atrás. Famílias guerreando por mais de quase 2 décadas, um matando o filho do outro, por conta de uma briga de moleque na boate, não é? O que mostra, meus irmãos, que o ser humano sempre tenta fazer justiça pelas próprias mãos, não é? Caim e Abel que nos mostre isso e que acaba sempre em morte, ainda que seja uma morte moral, porque o Senhor, como texto que lemos, que se ainda no coração pensarmos algo mal, já matamos alguém. Mas o que de um texto desse, meus irmãos, nós podemos extrair de lição? Poderíamos ser moralistas e falar, não briguem, não tirem a justiça, mas o texto é muito mais do que isso, meus irmãos. E eu quero ver pelo menos 3 aplicações para a nossa vida dessa única história. Em primeiro lugar, o cuidado com o envolvimento com o mundo. Eu falei um pouquinho, mas vou ampliar. Cuidado com o relacionamento com incrédulos. Cuidado com associações com quem não compartilha da mesma fé, porque são princípios norteadores diferentes. Lá na frente, o seu sócio vai falar, vamos não pagar impostos, e você vai falar, mas eu não posso não fazer isso. Lá na frente, seu colega de trabalho vai fazer alguma coisa e vai falar, entra comigo nessa solução alternativa que a gente vai dar para esse problema. E tantas outras possibilidades. Seu colega de escola, atenção criança, seu amiguinho que vai falar para você colar na prova. Por conta dessas associações. Quanto mais no casamento, quanto mais essa associação que sempre traz consequências negativas. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, meus irmãos. O simples fato de se conectar, de andar junto, de manter essa intimidade, porque eu estou falando de intimidade, de vínculo. Só falamos de amizade porque temos um vínculo do coração. Esse tipo de vínculo é perigosíssimo, aliás, errado, à luz das Escrituras com os incrédulos. Lemos intencionalmente o Salmo 1, porque é ladeira abaixo. Primeiro você acha, que coisinha estranha, né? Depois você fala, peraí, não é tão estranho assim, deixa eu pensar um pouco melhor. Daqui a pouco você está sentado na roda dos escarnecedores, fazendo a mesmíssima coisa. Porque você acha que você é realmente forte para tirar o outro da lama? Você acha que é você que tem autoridade para dar vida ao morto? É ele que te arrasta. É ele que te afunda. Isso aqui é areia movediça na sua vida. Quanto mais você espernear, mais vai piorar, não é? Por quê, meus irmãos? Porque esse tipo de relação é impossível, é entre água e óleo, porque o Senhor nos separou. Veja, eu sei que isso vai ficar gravado, alguém pode olhar, ouvir isso depois, talvez até você mesmo esteja pensando, que radicalismo é esse? Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor te separou, foi Ele. Você estava morto nos seus delitos e pecados. O Senhor te deu vida, te trouxe para a vida. E agora você quer andar com zumbi,
Porque é isso que nós somos sem Cristo, zumbis, pessoas que andam, mas que não têm vida. É duro isso? É, mas é a verdade. Por isso que a gente precisa anunciar Cristo para essas pessoas. E Cristo se manteve separado. Cristo andou no meio de multidões. Cristo andou com os fariseus, ou tratou com eles pelo menos. Cristo entrou em casas de pessoas e Cristo não se misturou. Ao contrário, Cristo os alcançou, os santificou, os separou. Percebe que essa é a obra de Cristo, meus irmãos? Porque o jugo desigual é uma negação da obra de Cristo, simples assim. Porque se o Senhor separa pessoas para si e você leva de volta para se unir, você está fazendo da obra de Cristo algo indevido. Você está dizendo, você está negando a obra de Cristo, porque Cristo separa. Eu sei que a gente vive num mundo de inclusão, de inclusivismo, não é? Não, vamos incluir todo mundo. A Bíblia fala para vir todos, é verdade, nós chamamos todos, mas não é para vir e ficar do jeito que é para vir e ser transformado, ou não. Ou você vai chamar as pessoas de fora e vai com aquele evangelismo liberal, vem do jeito que você está. É verdade, a pessoa vem do jeito que está, o Senhor alcança a pessoa do jeito que ela está. Mas a continuação é o quê? Muda, arrependa-se. Sua vida precisa ser transformada pelo Evangelho, você precisa abandonar a velha vida, vestir as novas roupas. É ou não é assim o Evangelho, meus irmãos? O Senhor separa, essa mensagem é assim, vai continuar assim, e ainda vai ter uma separação final no dia do juízo. Se você não gosta dessa notícia da separação, precisa avaliar que evangelho que você está seguindo. É ruim, é ruim, mas eu olho para mim e falo, que eu fiz para ser separado? Nada, foi a graça de Deus. Quando eu lembro dessa notícia, eu me humilho, eu fico envergonhado, porque eu não merecia nada, mas Deus quis, louvado seja o nome do Senhor. O que você pode fazer com isso é anunciar o Evangelho. Vai e conta para as pessoas sobre Cristo. Para que Cristo, se assim estiver nos seus propósitos, faça o quê? Separe mais aquela pessoa para fazer parte do seu povo. Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos buscar a justiça, sim. Especialmente em favor dos fracos, dos oprimidos, dos necessitados. Não é esse tipo de discussão mundana, de segmentação de tipo de pessoas ou de condições, mas é buscar a justiça que vem de Deus, da sua palavra e pelos meios adequados. O Senhor sempre falou que nós temos que cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos pobres. Ele falou isso. Se ele falou, nós temos que fazer. É sim, é verdade. Mas não é pela vingança, não é pelo suborno, não é pelas regras que privilegiam um e levam outros para o problema. Porque quando você quer salvar um grupo prejudicando o outro, não está tendo justiça. Esses não são os métodos de Deus. Não é por meio de tramas, não é por meio de privilégios que prejudicam outros. Não, é por meio do Evangelho. Meus irmãos, a Bíblia diz claramente que nós devemos nos irar, nós devemos ter ira contra o pecado. Mas ela diz o que também? Irai-vos e não pequeis. Paulo falando isso aos Efésios. Porque a nossa ira, a nossa justiça é ruim. A sua justiça é ruim, a minha também. Às vezes você vai conversar com umas pessoas, ela tem um senso de justiça tão grande, que eu normalmente pergunto, mas a sua justiça está um pouquinho maior do que a de Deus. Porque Deus aceita, Ele chama as pessoas, Ele não olha para isso ao chamar a pessoa. Por que você está fazendo isso? Ah, pastor, porque sabe, a minha esposa é isso. Que você é quem? Qual o seu critério? É Cristo o seu critério? Não, porque fulano foi injusto, eu gosto dessa, foi injusto comigo. Vamos olhar um pouco mais.
Vamos olhar um pouco mais de perto essa frase. Vejam, meus irmãos, Cristo sabe o que é justiça perfeita. Ele é a própria justiça. Ele é a espada da justiça, crianças. E principalmente, ele sabe o que é ser injustiçado. Talvez você já tenha experimentado algum tipo de violência, um tipo qualquer, moral, físico, até mesmo alguém dizendo coisas espiritualmente ruins para você. Ok. Mas você acha que Cristo não sabe disso? Meus irmãos, Cristo foi humilhado, esbofeteado. Por muito menos a gente já tinha saído na briga, no tapa, não é? Por muito menos. É igual moleque. Hoje, antigamente, não, acho que não acontece tanto isso, mas antigamente fala da mãe de um. Você falou da minha mãe, vá, o pau já quebrado, não é, Alex? Açoitado. Não era chicotinho de corda, não, meus irmãos. Era com garras nas pontas, onde batia, fincava. Crucificado. O justo, o santo, o perfeito, experimentou tudo isso. Entende que ele sabe o que é injustiça? Por isso é dele que nós precisamos extrair a justiça, o senso de justiça, o padrão de justiça tem que vir do Senhor. Porque para pensar, se tem um irmão ofendido na face da terra, é Jesus Cristo. Não é o Deus Filho? Ele poderia vir matar todo mundo. Ele sim poderia fazer isso, ou não? O texto que nós lemos em Mateus fala que se você chamar alguém de tolo, você já merecia o pior. Se você pensa no trânsito, eu quero matar esse que fechou o meu carro. Coisas que a gente ouve sobre Brasília, o que me incomoda muito, pessoas de fora de Brasília, que eu espero que os brasilienses não falem isso. Eu queria que caísse uma bomba, explodisse todo o Congresso. Assassino em massa. Assassino em massa. É isso que a pessoa é. A gente tem esses pensamentos todos. Cristo tinha o direito de vir e nos matar a fio de espada. Mas o que ele faz? Ele morre em nosso lugar. Ele vai para a cruz. Ele se entrega. E aquele que tinha direito de vingar a vida, ele dá a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a nossa justiça. Cristo Jesus. É isso que nós precisamos ter em mente ao aplicarmos a justiça do Senhor. E aí sim, devemos nos levantar contra toda e qualquer forma de injustiça. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, eu não sou do grupo que segmenta da forma que o mundo segmenta e chama minorias. Eu não sou desse grupo. Mas tem uma coisa que é importante, à luz desse texto, falar. Nós precisamos ter um zelo com as mulheres. As mulheres não podem ser objeto de satisfação de ninguém. As mulheres não podem ser alvo de interesse privado. As mulheres não podem ser inferiorizadas, humilhadas, escravizadas, abusadas, qualquer outra coisa do tipo. Não podem. E o cristianismo precisa entender melhor isso. Eu acho que isso ficou muito mais forte para mim depois da palestra que eu tive que dar para as mulheres. O cristianismo precisa ser a resposta para a violência contra as mulheres. Não estou falando apenas de violência física. O cristianismo tem que ser a resposta. Não é outro ismo que vocês sabem. É o cristianismo que tem que dar a resposta contra esse mal que há no mundo. Vejam, meus irmãos, então pais que têm filhos homens, ensinem os seus meninos sobre o cuidado que os homens devem ter para com as mulheres. Nós vamos mudar o futuro mudando, inclusive já. Ensine seus filhos a andarem na ponta da calçada perto do carro e pôr a irmãzinha por perto da parede. Volte para os bons padrões de masculinidade. Ensine a proteção das mulheres. Se o seu filho
infelizmente, precisar sair no braço no colégio para defender a irmã, ok. E eu assumo essa fala, porque é a proteção. Eu estou falando, pô, pastor, mas não estamos falando de injustiça agora há pouco? Mas na última instância, ele vai deixar a irmã apanhar? É isso? Se não tiver, eu estou falando do extremo, se não tiver opção nenhuma, ou ele vai sair correndo para não apanhar. Mas, pais de meninas, ensine as suas filhas a fugirem desse mal, a fugir de toda prática contrária à sua própria condição de mulher. Vejam, meus irmãos, uma vez uma moça perguntou para a Tati, inclusive, muito tempo atrás, ela virou e falou assim, eu não sei porque sempre eu atraio homens errados. E a Tati diz assim, você não atrai, você aceita. Porque é a mulher que fala assim, tem safado? Tem. Tem homem crente tolo? Tem. Mas dizer sim. Então, pais, ensine as suas filhas sobre o padrão, elas têm que olhar para Cristo, ter Cristo como referência. Ah, ele é um cristão? Não é só ele falar ele é crente, ele é um cristão, e isso ensina desde pequeno. Desde pequeno ensine isso, porque, meus irmãos, violência contra a mulher ainda é um fato. Infelizmente, algumas vezes, dentro de lares ditos cristãos. É duro ouvir algumas histórias, é doloroso ouvir algumas histórias de abuso doméstico em lar cristão, que a gente fica sabendo por aí. É terrível isso. Veja, a igreja não pode tolerar isso, muito menos coadunar com isso. Por isso a igreja tem que ter uma voz profética, sim. Não é ativismo qualquer, é cristianismo, é voz profética, é falar o que diz o Evangelho fala, é anunciar o que é pecado como pecado, é ser sal, é ser luz neste mundo caído. Nós não podemos aceitar simples assim. Porque veja, meus irmãos, se eu acabasse aqui, eu era um moralista, eu era um ativista. Mas veja, Cristo colocou tudo nos eixos. O valor, a importância, os papéis da mulher, tudo Cristo resgatou. Cristo, por exemplo, condenou o pecado de mulheres. Lembra da mulher do poço? O Senhor teve uma conversa séria com ela. Falou assim, eu te conheço. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei. Mas como que ele fez isso? Com amor. Ele humilhou aquela mulher do poço? Vocês viram isso naquele texto? É assim que o Senhor trata o pecado? Não. É apresentando a obra, os seus méritos, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, denunciando sim, mas em amor. É tão assim, meus irmãos, o modelo de Cristo é tão perfeito que na cruz ele olha para a mãe e imagina o filho mais velho com a mãe provavelmente já viúva. E agora? Pobre, provavelmente, com alguma, talvez não paupérrima, mas com dificuldades. Mãe do próprio Jesus, que é aquele que estava sendo condenado de ser o rei dos reis. E ele diz o quê? Mãe, olha aqui o seu filho. Ela entrega para o apóstolo João. João, sua mãe agora, hein? Cuida dela. João 19, 25 a 27. O Senhor não abandonou em nenhum momento. Por que a igreja faz? Nós precisamos acordar, meus irmãos, para a realidade deste mundo caído. Perfeição? Não, nós não somos perfeitos. Conseguir acertar todas? Não, nós não vamos conseguir, infelizmente, mas nós temos que ter Cristo como nosso referencial de justiça. Ele é a justiça santa. Se você tem alguma causa para resolver, lembre-se disso. Lembre-se do Senhor. Primeiro que Ele sabe o que é injustiça e segundo que Ele sabe o que é justiça. E que o Senhor nos faça mais santos, mais separados a cada dia para a sua glória. Vamos orar. Querido Deus, que texto difícil, Pai.
O texto difícil na própria história que aconteceu, mas difícil de aplicar às nossas vidas. Porque somos esses injustos. Somos os que falham. Somos os que buscam a própria honra. Ó Pai, tem misericórdia de nós e perdoa-nos. Perdoa-nos por esse pecado da busca pela justiça da forma errada. E nos capacita, Senhor, a vivermos a Tua santa justiça, a Tua santa ira e o Teu santo amor, que caminham todos juntos, para que sejamos de fato e de verdade luzeiros neste mundo em trevas. Faz isso, Pai querido, nós te suplicamos, confiados nos méritos de Jesus, o justo e santo. Amém.